Oi pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai dar início ao capítulo 8. A gente vai começar a falar sobre então difração, tá bom? O que a gente chama então de teoria escalar da difração, que é uma abordagem diferente da que vocês muito provavelmente viram lá no curso de Física 4 ou algum curso de ótica sobre difração. Bom, então essa aqui é no nosso cronograma de aulas aí, é a aula número 22, tá bom? Então o título dessa primeira aula então vai ser a integral de difração. Bom, muito bem. Então, primeiramente, difração, né? Então, o que é a difração? Como vocês já viram, né? A difração, na verdade, é uma característica da luz, né? Na verdade, da natureza ondulatória da luz. Então, é um processo, é mais um daqueles processos ópticos que não dá para ser explicado quando você considera apenas ótica de raios, tá bom? Então, se você não considera a ótica ondulatória, não existe como você interpretar o processo de difração. Então, basicamente, na difração, o que a gente tem é como se fosse uma distorção da nossa frente de onda, né, na frente dessa minha onda eletromagnética, que descreve a minha luz, toda vez que essa minha onda eletromagnética passa por obstáculos aqui de dimensão A, de tal forma que esses obstáculos, só que não pode ser qualquer obstáculo, né? O obstáculo tem que ser da ordem do comprimento de onda da luz. Então, é claro que se você tiver um obstáculo muito maior do que o comprimento de onda da luz, por exemplo, uma porta, né? A luz não vai ter difração, porque vai valer a ótica geométrica, né? Então, o tamanho do teu obstáculo é muito maior do que o comprimento de onda. Agora, quando está nessa região aqui da mesma ordem, né? da mesma magnitude, aí sim você começa a ver esse efeito de difração. E é interessante observar que não é só... não precisa ser uma abertura, pode ser uma abertura, mas pode ser outros objetos, como objetos opacos e assim por diante, tá bom? Então pode ser uma abertura com uma dimensão pequena, mas pode ser também objetos opacos. Bom, então ao passar por esses obstáculos, como a gente falou agora mesmo, né, tem uma distorção aqui na nossa frente de onda. Então vamos imaginar que eu tenho uma minha onda, aqui um obstáculozinho, cujo tamanho então é da ordem do comprimento de onda. Então se fosse ótica puramente geométrica, né, então você teria um raio que passa por aqui, um raio que passa por aqui, e né, nesses pontinhos aqui, então daria o limite, nessa linha tracejada, daria o limite da onde os meus raios estariam considerando a ótica geométrica. Então essa região toda para cá, ó, tá bom? Na verdade seria uma região de sombra, né, para cima e para baixo. Então você não teria luz, seria um sombreamento. Mas na verdade, a gente sabe que tem raios vindo nessa direção. Isso acontece devido ao efeito de difração, que é quando você tem uma onda ao invés de raios, que passa por um obstáculo e a partir dali, então, você vê a difração da luz. Então, na região que você preferia sombra, no caso do domínio da ótica geométrica, agora a gente tem raios luminosos. Bom, a primeira interpretação de difração, na verdade, que explica de maneira geral essa difração, é o tal do princípio de Huygens, tá bom? Bom, no princípio de Huygens, então, basicamente a maneira que ele encontrou para dar essa abordagem de explicação da difração é imaginar que cada ponto aqui, eu tinha a minha frente de onda, tá bom? Então você imagina que cada ponto da nossa frente de onda aqui, ó, ela age como se fosse uma fonte de ondas secundárias que vão se espalhando em todas as direções. Tá bom? E aí uma nova frente de onda que eu desenhei aqui em vermelhinho, ela vai sendo formada pela interferência dessas ondas vindo dessas minhas ondas secundárias aqui, certo? Vindo desses meus infinitos pontos da frente de onda. Então esses caras vão gerando essas ondas, aqui teria infinitos pontos nessa minha frente de onda. E aí esses caras, você tem essas infinitas ondas que se propagam aqui, e aí a tua onda aqui, a tua nova frente de onda é dada pela interferência dessas infinitas ondas que a gente tem aqui, tá bom? Então cada ponto aqui, ó, da minha frente de onda age como se fosse uma fonte de uma onda, tá bom? Produzindo essas ondas que o Huygens chamava então de ondas secundárias, que vão se espalhando em todas as direções como se fossem ondas esféricas, e a interferência dessas infinitas ondas geram então a nova frente de onda. Então era assim que o Huygens entendia a difração. Bom, matematicamente, né, isso não é uma demonstração, tá bom? Como eu estou escrevendo aqui. Mas como é que a gente poderia então escrever matematicamente o que o Huygens está falando? Então, se a gente tivesse aqui
Depois eu coloquei algumas coisas aqui, tá? Mas isso aqui para ficar, eu vou aproveitar mais tarde. Mas no momento aqui, ó, a gente tem uma fonte de luz que ilumina aqui a minha fenda, tá bom? Meu obstáculo, que tem aqui dimensão da ordem do comprimento de onda. Eu quero saber como é que vai ser, por exemplo, aqui no ponto P, como é que vai ser o meu perfil de intensidade, tá bom? Então, seria, pelo princípio de Huygens, então a ideia seria que aqui na minha frente, no meu obstáculo, você vai ter infinitas ondas esféricas que vão se propagar, certo? Aqui, vão interferir construindo uma certa intensidade do campo, que eu estou chamando aqui de U de P, nesse ponto P. Tá bom? Então, basicamente, para você fazer isso daí, a gente imagina o seguinte. Então, lá no ponto P, o campo no ponto P vai ser dado pela somatória, né? Princípio da superposição e interferência. Então, pela somatória, que no caso aqui é integral, porque afinal é uma soma infinita das infinitas ondas, das infinitas fontes de onda pontuais que eu tenho aqui na minha abertura A da minha fenda. Que geram então essas minhas ondas secundárias, tá bom? Essas minhas ondas secundárias, vou supor aqui, como o Huygens demonstrou, que seriam ondas esféricas. Então, uma onda tipo E elevado a IK R2 menos ômega-t sobre R2, tá bom? dA. Esse UA aqui, então, é a amplitude de cada uma dessas ondas secundárias que eu estou chamando aqui de esféricas, e cada elemento dA aqui na minha abertura é o elemento que gera essas minhas ondas secundárias que vão se interferir, portanto, gerando uma onda num determinado ponto P. Então, isso aqui de uma maneira mais ou menos livre, né? Então, se eu quiser interpretar o que o Huygens estava dizendo, é uma coisa desse tipo. Eu tenho ondas secundárias que têm amplitudes diferentes. Eu divido essas minhas ondas nessa minha abertura de área A. Então, cada elemento de área dA é como se fosse uma ondinha secundária. Essas ondas secundárias eu vou descrevê-las como sendo ondas, então, esféricas. A somatória disso, que seria a interferência dessas várias ondas, num determinado ponto P, né? E aí esse ponto P, no final das contas, é dado por quem é esse valor desse R2, quer dizer, a distância que eu estou querendo saber, vai me dar qual que é o meu campo U, né? A magnitude do meu campo U naquele ponto P. Variando aí o ponto P ou o R2, eu descubro como é que é o meu padrão, então, de difração em todo espaço. Esse aqui é o tratamento de Huygens, então, tentando escrever matematicamente. Ressalto que isso não é uma demonstração, né? É simplesmente uma maneira de você escrever matematicamente o que o Huygens falava. Bom, a integral de difração de Fresnel-Kirchhoff, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, é um tratamento, na verdade, que ele é baseado nesse conceito do Huygens das ondas secundárias que se interferem num ponto, criando uma nova frente de onda. Na real, ele é baseado, né? Então, essa integral de difração é uma coisa um pouco mais formal, a integral de difração de Fresnel-Kirchhoff, mas ela é baseada no princípio de Huygens, tá bom? Mas como que ela é feita? Então, basicamente, o Fresnel e o Kirchhoff eles fizeram uma análise matemática da difração, que é conhecida como teoria escalar da difração, tá bom? Que eu vou tentar abordar para você. Então, tem duas abordagens para a gente conversar sobre a integral de difração de Fresnel-Kirchhoff. A primeira, que é que eu vou estar fazendo agora aqui, basicamente se baseia numa abordagem um pouco mais intuitiva, sem de fato eu fazer todo o formalismo matemático de como demonstra-se a integral de fração de Fresnel-Kirchhoff. Então vou tentar fazer primeiro essa abordagem mais tranquila, depois que a gente terminar isso, no segundo momento eu vou fazer a análise matemática que leva então a integral de fração de Fresnel-Kirchhoff. Bom, então nessa análise, o Fresnel-Kirchhoff, eles fizeram isso considerando que as ondas são esféricas, tá bom? Então não é um caso que você consegue resolver para qualquer tipo de onda. Então a integral de difração, ela supõe que a onda é esférica, então considera ondas esféricas. E ela parte do seguinte princípio. O que a gente quer saber seria o valor da minha função, que seria o meu campo, né, num ponto P, tá bom? Que seria o meu ponto de observação. E ela se baseia numa propriedade matemática que diz o seguinte, que o valor da função nesse ponto P, de uma certa forma, ele está relacionado ao valor da função numa superfície S1 qualquer que envolve P. Tá bom? Então, basicamente, é como se eu tivesse a minha fonte de luz, que tem um certo campo, que gera aqui
que gera a minha onda eletromagnética. Em torno do ponto P, então, que é onde eu quero saber a minha difração, eu vou traçar essa minha superfície. Então aqui é como se fosse a minha fonte, isso aqui é como se fosse a minha fenda ou o meu obstáculo, e aqui o meu ponto P, que é o ponto P que eu quero saber qual que é o valor do campo da minha função, né? A função aqui é o campo, né? O valor da função do ponto P é o valor do campo no ponto P, né? A função do campo. E aqui N1 seria então o vetor normal a essa superfície S1 que envolve P. Então, basicamente, essa análise matemática é baseada nessa história, tá bom? Que o valor de uma função num ponto P, né, uma função conhecida, descrita aqui pela minha fonte, está relacionado, então o valor da função no ponto P está relacionado ao valor da função sobre essa superfície S1 que envolve P, tá bom? Isso daí, na verdade, vem do negócio que é chamado de teorema integral de Kirchhoff, que usa uma tal da segunda identidade de Green, que nesse primeiro momento eu não vou demonstrar, eu só vou te falar que essa brincadeira de você saber o valor da função no ponto P, sabendo o valor da função sobre uma superfície S que envolve P, está ligado aqui a essa tal de integral do teorema integral de Kirchhoff, tá bom? Por isso que é Fresnel-Kirchhoff aqui. E isso está ligado, então, a você fazer, a partir essa conta de uma segunda identidade matemática que é chamada identidade de Green, tá bom? Então, eu só vou falar que é assim que faz e vocês vão acreditar em mim que está certo. De novo, então você faz isso, você usa a segunda identidade de Green, demonstra aqui o teorema integral de Kirchhoff, mas nesse teorema aqui você vai considerar ondas esféricas, como eu falei antes. Então a fonte aqui, na verdade, tem que ser uma fonte de ondas esféricas. E a gente vai considerar aqui R1, que é a distância da minha fonte ao meu ponto aqui do espaço, onde vai ocorrer a difração, onde eu tenho um obstáculo. E a distância do meu obstáculo aqui, R1, do meu obstáculo até o ponto P, R2, são muito grandes, tá bom? Então a gente considera R1 e R2 grandes e ondas esféricas, tá bom? Ao fazer essas considerações no teorema integral de Kirchhoff, que vem da segunda identidade de Green, já falei isso 10 vezes, você obtém essa integral aqui, ó, essa função integral, que diz que o campo, né, o valor da função no ponto P, então o valor do teu campo, da tua onda eletromagnética no campo P é o zero elevado a menos i ômega t i k sobre 4π, a integral na superfície S1, que envolve o ponto P, elevado a IK R1 mais R2 sobre R1 vezes R2, cosseno de θ1 menos cosseno de θ2 ds1, tá bom? Esse U0, então, é o valor da minha função, né, no ponto R1, tá bom? Elevado a IK R1, então é o valor da minha onda no ponto R1 aqui, do espaço. KR2 do ponto R2, esses cossenos θ1 e θ2, daqui a pouco eu explico para vocês como é que eles fazem, tá bom? Como é que eles são definidos, mas por hora, então, vamos dizer o seguinte para vocês. A partir dessa identidade de Green, usando essa aproximação, o Fresnel e o Kirchhoff demonstraram essa equação aqui, que é chamada, então, de integral de difração de Fresnel-Kirchhoff, tá bom? Bom, então, nesse primeiro momento, eu queria falar para vocês. Bom, muito bem. Vamos tentar, então, comparar essa integral de difração e ver quais são as semelhanças que ela tem com o princípio de Huygens, tá bom? Isso que eu vou tentar fazer aqui. Então, essa daqui era aquela equaçãozinha que a gente tinha escrito lá atrás para o princípio de Huygens, tá bom? Então, a hora que você compara essa função com essa função, você vê que, na verdade, a integral de difração de Fresnel-Kirchhoff nada mais é do que a afirmação matemática do princípio de Huygens. Elas são bastante parecidas se você parar para ver. Tá bom? Aqui tem então, a integral numa área A, integral numa superfície S1. Tem uma função aqui que tem uma certa amplitude, o zero. Aparece aqui um K menos i ômega t, tem um menos i ômega t ali, então podia ter saído para fora da integral. Elevado a KR2 sobre R2, aqui tem um KR2 sobre R2, mas também tem um KR1 sobre R1. Então, primeiramente, olhando assim, então, a grosso modo, você já viu o seguinte: aonde estão as principais diferenças? As principais diferenças estão em duas coisas. Aqui no princípio de Huygens não aparece esse termo de cosseno de θ1 menos cosseno de θ2, tá bom? Que eu ainda não defini para vocês quem é,
mas agora eu vou aproveitar para falar aqui. Ó. Esse termo, cosseno θ1 menos cosseno θ2, é chamado de fator de obliquidade. Então, como é que se define isso aqui? Então, a minha fonte, F, a minha superfície, S, está aqui, tá bom? Minha superfície S, que envolve o meu ponto P. Agora, trazendo para um caso menos matemático, um caso mais realístico, né? Então, eu tenho minha abertura A, então a minha superfície S1 aqui, ela é S' mais a superfície A da minha fenda. Aqui o meu ponto, a minha fonte, F, que está distando R1 da minha superfície. R2 é o ponto que dista o meu ponto de observação P da minha superfície. E quem que é os ângulos, então, θ1 e θ2? Os ângulos θ1 e θ2 são esses ângulos definidos dessa forma aqui. Ó. O θ1 é esse ângulo do vetor normal à superfície com o prolongamento do R1. Tá bom? Então, é esse ângulo aqui. Ó. E o ângulo θ2 é o ângulo do vetor normal à superfície aqui no ponto, né, do meu obstáculo, ou da minha íris, no caso aqui, com a prolongação aqui do R2, tá bom? Então, esse aqui é o meu ângulo θ2. Então, esse θ1, θ2 é chamado de fator de obliquidade, porque depende de quão oblíqua é sua iluminação da tua fenda, percebe? Se for uma iluminação mais oblíqua, né, esse fator de obliquidade é cada vez maior. À medida que esse F for vindo aqui para o eixo, né, a tua obliquidade é menor. Então, isso é uma coisa que, de fato, do jeito que o princípio de Huygens foi enunciado, ele não estava muito considerando esse tipo de coisa. Então, era como se você sempre iluminasse, né, de uma maneira reta aqui, né? Se você iluminasse sempre a fenda de maneira não oblíqua, digamos assim, né? Bom, então esse cara aqui realmente não aparecia, então é uma coisa que aparece nesse tratamento matemático mais formal, que eu não fiz, mas eu falei para vocês que dá para fazer, é uma conta que dá para fazer. O resto é muito parecido, né? Tem os fatores numéricos aqui, 4π, mas isso daí está tudo dentro desse UA, se você quiser, né? Lembrando que isso daqui não é uma demonstração. Então você vê que, na verdade, Huygens até então não está muito errado, está errando só porque ele não considerou nenhum tipo de obliquidade. E aparece também, mas aparece um I aqui, ó, tá bom? Que aqui não tem. Não tem um número complexo, aqui tem um número complexo I. Lembrando que isso aqui é campo, né? Isso aqui não é intensidade, tá bom? Isso aqui é campo. Esse U de P é campo. E usa-se a letra U porque para lembrar que, na verdade, é a magnitude do campo. Esse fator I, tá bom? Ele vem do fato de que a fase tem uma fase de menos π sobre 2 introduzida na difração, tá bom? E elevado a menos I π sobre 2 é I, tá bom? Então a difração ela introduz uma fase no campo elétrico de π sobre 2, então por isso que aparece esse I aqui, que também era uma coisa que nesse tratamento mais olhando só para amplitudes, ele acabava, obviamente, não aparecendo. Fora isso, você vê que é muito parecido. Você pode falar assim, não, Kleber, você está querendo me enganar. Não, não estou, né? Vamos ver aqui exatamente por que eu não estou enganando ninguém. Então, vocês estão vendo que são coisas muito, muito semelhantes, tá bom? Então, vou pegar um caso mais real, só para a gente entender. Então, vou pegar aqui difração por uma fenda, que é exatamente aquele desenho que eu estava usando antes. Tem uma certa área A aqui, uma área S', aqui está meu ponto P, meu ponto da fonte S, está aqui os ângulos como eu defini lá atrás, θ1, θ2. Então, nessa geometria, a minha integração vai ser nessa superfície S1, que é a superfície S', que é dessa parte aqui, mais A, onde A, então, seria a área da fenda, tá bom? Como a gente sempre está tratando aqui de ondas esféricas, tá bom? A integral, o valor daquela minha integral de difração aqui, de Fresnel-Kirchhoff, tenho que fazer a integral na superfície S1. Superfície S1 é a integral em S' e a integral em A. Em geral, a integral em S' ela pode ser desprezada, porque afinal, como a tua onda é uma onda esférica, ela decai com 1 sobre R. Então, só vai ter mais valores apreciáveis, né, aqui, ó, tá bom? Mas para essa região aqui, S', então a integral em S' pode ser desprezada em relação à integral na área A. Com isso, a gente vai fazer a integral só na área A e vou esquecer de toda essa integral que tinha para o lado de cá, tá bom? Da área S', vou desprezar. Se a gente agora fizer duas outras considerações, considerando que a abertura é circular, tá bom? Então vamos considerar que isso aqui é uma aberturinha circular, simplesmente para fazer a integração num pedaço de casca esférica de raio R1 aqui, tá bom? E
vamos considerar que a fonte está no eixo de simetria, tá bom? Vamos acabar com aquele meu, simplificar, não acabar, mas simplificar com o meu fator de obliquidade, tá bom? Então, meu θ1 vira π agora, tá bom? Então, ao fazer isso daí, o que vai acontecer então é que aquela minha integral de difração de Fresnel-Kirchhoff, vou voltar 2 slides, que era dessa forma, tá bom? Ela vai ficar bastante mais simplificada, vai ficar uma integral apenas em dA, voltando então, vai ficar a integral em dA, que é na área da fenda. O termo de obliquidade fica 1 mais cosseno de θ2, tá bom? Então não tem mais o termo de obliquidade na incidência, vai embora, né? Fica só agora o termo de obliquidade que depende aqui do ponto P, quer dizer, quão oblíquo é o meu ponto P, mas isso aqui vamos deixar por generalidade. Então, a minha integral de difração, no caso de uma fenda, vai ser o P menos IK, né? 4π, passei o A para dentro, a integral na minha integral de superfície, né? Na minha superfície A, elevado a IK R2 menos ômega-t sobre R2, 1 mais cosseno θ2. Mas o que você fez, Kleber? Não, eu fiz o seguinte, ó. Eu joguei esse U0 para dentro da integral e estou chamando de U0 elevado a IK R1 sobre R1 de UA, tá bom? Que eu vou mostrar agora. Então, tá vendo? Esse UA aqui é elevado a IK R1 sobre R1. Tá bom? Então, reescrevendo aquela última equação aqui, ó, onde eu estou chamando então esse UA de U0 elevado a IK R1 sobre R1. O que é isso? Bom, isso nada mais é do que a amplitude da onda primária que está incidindo na minha fenda, certo? Isso aqui é R1 é a distância da minha fonte até a minha fenda. Se eu estou considerando que essa minha fonte é uma onda esférica, e tem uma amplitude máxima, o zero, então qual que é a amplitude da minha onda esférica na região da fenda? Vai ser o zero elevado a IK R1 sobre R1. O zero elevado a IK R1 sobre R1, que é o meu UA. Então você vê que aí, ao interpretar dessa forma, né, isso daqui fica ainda mais parecido com o princípio de Huygens, né? Então, de novo, agora ficou bem parecido com o princípio de Huygens se a gente considerar que esse UA aqui, na verdade, é a amplitude da onda primária, da minha onda que sai da minha fonte, e que ilumina a minha fenda, como o Huygens tinha proposto. O fator de obliquidade ainda está aqui porque o Huygens não mexeu com isso, e aqui o I também estava aqui porque, obviamente, é um tratamento matemático muito mais formal do que o que o Huygens tinha feito. Então, no fundo, é como se eu tivesse aqui a minha onda primária, que está incidindo na minha fenda. A partir dessa onda primária, então, aqui, ó, o A, cada elemento de área dA gera uma onda secundária. Que onda secundária? Que é a amplitude da onda primária. Então, é o AdA elevado a IKR2 sobre menos ômega-t sobre R2. Então, gera uma onda secundária, que é essa que tem amplitude UAdA, elevada a IKR2. E aí eu somo isso para todas as minhas ondas, e é exatamente, né, até o ponto P, que é o ponto que eu tenho interesse, o ponto R2, e isso é exatamente o princípio da superposição, como o Huygens falou. Então você tem uma onda primária que ilumina uma fenda, que gera então várias ondas secundárias aqui, infinitas, né? Afinal, dA é infinitesimalmente pequeno, de ondas secundárias esféricas que se sobrepõem no ponto P do espaço, e essa interferência gera, portanto, a minha onda, o meu perfil de difração, recompõe a minha onda lá no ponto P do espaço. Então, só para voltar aqui rapidinho, então vocês veem que se vocês acreditarem, né, em mim, que foi de fato, é possível, através desses teoremas aqui matemáticos, encontrar essa integral de difração, ela é bastante coerente com e para o caso de uma fenda simples, né, que é isso que a gente está escrevendo aqui, ela é bastante coerente com o princípio de Huygens. Antes de eu terminar essa aula, eu só queria falar o seguinte: em teoria de difração, a gente tem uma história que a gente chama de princípio de Babinet, que na verdade, né, nada mais é do que uma consequência da propriedade associativa de qualquer integral e, portanto, da integral de difração. Então, se a gente tiver uma abertura A, por exemplo, tá bom? Sei lá, uma abertura A desse tipo aqui, ó, um quadrado, ele pode ser dividido como um quadrado vazado mais um quadradinho no meio, certo? Seriam as aberturas complementares. Se você tem uma abertura que é muito complicada, uma cara do Mickey Mouse, por exemplo, você pode dividir aqui
a parte central do círculo que faz a cara do Mickey Mouse, mais duas outras aberturas aqui laterais, que fariam as orelhas do Mickey Mouse. Aí você pode escrever que você pode fazer a tua integral da cara do Mickey Mouse como sendo a integral de uma bola, de um círculo no centro, mais de um círculo na beirada, mais de um outro círculo na outra beirada, por exemplo, né? Como a gente fazia lá em, sei lá, Física 1 com momento de inércia, tá bom? Você pode dividir, tá bom? Então, o campo difratado, na verdade, basta você calcular a integral de difração na área A1, na área A2, tá bom? Isso às vezes é conveniente, porque às vezes você consegue fazer em áreas mais simples, né? Tá bom? Então você consegue dividir a tua região de integração em partes, o que pode ser mais conveniente para você fazer os cálculos, tá bom? Então isso aí é chamado de princípio de Babinet, que nada mais é do que essa propriedade associativa da integral de difração. Então olhem só para antes de eu encerrar a aula, estou indo para trás e para frente, mas está dando para acompanhar, eu espero. Eu queria mostrar para vocês que essa integral de difração, imaginando aqui essa questão dessa fenda, veja que a gente está colocando aqui uma fenda A qualquer, né? A gente imaginou que era uma fenda circular, mas é uma fenda que tem simetria circular, mas no fundo é uma ferramenta poderosíssima, porque basta, para você saber o perfil de difração, o teu campo difratado numa certa posição P, R2, né, no ponto P do espaço, no que está uma distância R2, basta você resolver essa integral integrando na área do teu objeto que está difratando, né? Do teu obstáculo que está difratando. Então você consegue calcular a difração em coisas extremamente complicadas simplesmente resolvendo essa integral. Ah, professor, mas às vezes é difícil resolver essa integral, porque também não é uma integral das mais triviais do mundo, principalmente se essa área for, por exemplo, a cara do Mickey Mouse. A questão toda é que, se for uma coisa muito, muito complicada, você ainda assim pode resolver isso numericamente no computador. Então, a integral de difração ela é muito famosa e muito importante exatamente por causa disso, porque você tem uma ferramenta para calcular a difração num ponto qualquer do espaço, né? Desde que, obviamente, né, as condições em que a integral de difração foi demonstrada, né, sejam satisfeitas, apenas fazendo essa integral e considerando aqui a área de integração, né, da maneira que você quer, tá bom? E ainda você pode usar o princípio de Babinet para facilitar a tua vida muitas vezes, tá bom? Bom, pessoal, então com isso aqui eu queria concluir essa primeira aula de integral de difração, essa primeira abordagem, né, onde eu só argumentativamente, fazendo uma comparação com o princípio de Huygens, que é uma coisa que a gente é mais familiar, mostrar para vocês que essa fórmula, que é a integral de difração de Fresnel-Kirchhoff, ela faz sentido com o princípio de Huygens e, portanto, ela pode ser usada então para resolver difração por obstáculos que têm geometria complexa, tá bom? Complicada. Então essa é a primeira abordagem, a abordagem mais leve, digamos assim, sem precisar fazer muita conta. Se vocês gostam dessa abordagem, você simplesmente usa a integral de difração e toca a sua vida que você vai ser feliz. Nas próximas aulas, o que a gente vai fazer então é ver como é que demonstra isso matematicamente, então, partindo lá da função de Green, tá bom? Da segunda função de Green, não, da segunda identidade de Green, chegando lá no teorema integral de Kirchhoff. Bom, pessoal, por hoje é só.